Oi, gente. Mais um vídeo aqui pro canal do Neto Jacuí. Hoje o vídeo pode ser um pouco mais longo, que hoje eu quero falar de uma pessoa muito especial. Uma pessoa que todos nós temos, né? Que não tem isso, ser no mundo que não tem. E todo mundo que tem que dar valor, né? Hoje eu quero falar do meu pai. As histórias do meu pai. Quero contar algumas coisas que eu convivi com meu pai tanto tempo, que ele me ensinou e nós passamos juntos, né? Durante mais ou menos uns 86 anos, tivemos lado a lado. Então hoje eu quero falar dessa pessoa muito importante. Meu pai se chamava João Pereira Neto. Mas como meu avô se chamava Ramilo, não é Ramiro, viu, gente? É Ramilo mesmo. E ele herdou o nome de Ramilo. Então todo mundo conhecia ele como João Ramilo. Meu pai contava as histórias de quando ele era criança, né? Muito cedo perdeu o pai, né? Ele dá conta que quando ele foi despedir do pai dele, que o pai dele foi ser internado no hospital de Rancenias, né, de leprosos, lá em Três Corações, ele foi até Biguatinga, aonde ele me falava que lembrava do último adeus do pai, né? E ele sabia que aquele adeus era o adeus para toda a vida, né? Nunca mais ele ia ver o pai dele. Então essas histórias ele já começava a contar. Como ele ficou no lugar do pai, né? Que o outro irmão mais velho também, meu tio, foi internado junto com meu avô. Então ele ficou ali sendo o papel de tudo, né? Muito criança ainda, trabalhava para ganhar o sustento, né? Da minha avó, ajudando minha avó. E o outro meu tio também, né? Que era muito criança também na época. Meu tio Padrinho Merquites, né? Então meu pai conta que ele trabalhava, as pessoas às vezes tentavam ludibriar ele, né? Vê como é que é as coisas, em vez de ajudar, né? As pessoas ainda queriam tirar o pouquinho que ele tinha, né? Ou trabalhava o dia todo, eles queriam pagar só menos, então mas mesmo assim ele conseguiu dar o conforto, né? Pro pai, aliás, para a mãe, né? E o irmão, né? Então ele conseguiu isso tudo. E meu pai, ele era aleijado, né? De nascença. Então, na mão esquerda, ele tinha apenas 3 dedos. 2 dedos grandes, esse e esse. E aqui no meio da mão ele tinha um dedinho, parecia uma bolinha. Então, parecia uma bolinha. Mas com aquela mão daquele jeito, e com todas as dificuldades, ele manteve tudo, né? Aí ele conta as histórias, que ele ia nas festas, ele gostava muito de pescar. Então tudo isso ele contava as histórias e eu ficava horas e horas ouvindo, né? E ele era muito atencioso para com a gente, né? E tem pai que não nem conversa muito com os filhos, né? Ele não contava as histórias, gostava de contar o passado, né? Contava a primeira vez que ele foi na Aparecida do Norte, né? Então foram de trem. Então gastaram acho que uns 3 dias de Jacuí até a Aparecida do Norte. Tem fazendo aquelas baldeações, tinha que pousar nos lugares para no outro dia ter o horário do trem, né? Então ele falava que pegava o trem na Biguatinga e até Guaxupé. Guaxupé tinha que dormir para pegar o Rei de Sul Mineira, que ia levar eles até Varginha. E de Varginha pegava outro que ia até a cidade de Cruzeiro, já perto de Aparecida. E de Cruzeiro pegava outro para ir até Aparecida. Então tinha que pousar nesses lugares porque não tinha os horários de trem, assim, de descer de um e entrar no outro, né? Aí ele conta aquelas histórias, ainda tem até fotos, né? Dele mocinho, tirou fotos lá em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, ele era muito devoto, né? Então meu pai contava todas essas histórias bonitas, né? Eu ficava assim horas e horas ouvindo, né? Contava e com detalhes, né? Eu não tenho todos os detalhes das histórias, mas eram muito bonitas, né? E depois ele casou, né, com a minha
mãe, e desse casamento nasceu 2 filhos, eu e a minha irmã, né? A minha irmã Divina. Então somos 2 filhos. E ele nos manteve, né? No ponto de pobre, trabalhando de sol a sol, na enxada, viu? Na enxada, para dar o sustento para gente. E meu pai não sabia ler nem escrever, viu? Nunca foi na escola. A minha mãe, essa aqui, ó, que ensinou ele desenhar o nome para que ele pudesse fazer algumas assinaturas, às vezes época de eleições e às vezes fazer alguma transação comercial de negócios, né? Então tinha que assinar, né? E com esse sacrifício todo, rapaz, ele conseguiu comprar umas terrinhas, né? E nessas terras a gente estabilizou, parou com aquele tanto de mudança, porque ele mudava todo ano, né? Às vezes até 2 vezes por ano, de fazenda em fazenda. Aí depois que ele comprou as terrinhas, aí não precisou mais mudar, porque dali já tirava o nosso sustento. E ele tinha o cavalo, né? E histórias muito bonitas que ele contava, de assombração, né? Muitas vezes ele contava que esse caso de assombração que aconteceu com ele, e não era mentira, porque meu pai não era um homem de falar mentira, de jeito nenhum, né? Homem trabalhador, honesto. Meu pai, se ele ficasse devendo 10 centavos para uma pessoa, ele gastava R$100 para ir lá pagar aqueles 10 centavos. Nunca ficou devendo nada para ninguém. Ele ia fazer negócio, ele pagava adiantado. Se ele fosse comprar assim, se tivesse um cavalo, porque ele tinha um cavalo, tá? Ele juntava o dinheirinho e ia lá, pagava o cavalo. Ó, depois que eu pagar, eu levo o cavalo. Então meu pai era aquela espécie de pessoas que tudo que eu sei na vida foi ele que me ensinou. Tudo que acontecer na minha vida, de eu ser um homem honesto, um homem trabalhador, um homem que sou hoje, já em muita idade, eu agradeço tudo meu pai, que meu pai foi meu professor mesmo. Ele me ensinou como seria a vida, né? Ele falava assim: olha, meu filho, você nunca queira levar vantagem de 1 centavo em cima de uma pessoa, que existe a lei do retorno. Hoje você ludibria uma pessoa, mas amanhã você pode ser ludibriado. Então isso tudo ele falava, né? E é uma verdade, né? Uma verdade mesmo. E ele tinha o lado cômico também, né? O lado brincalhão. Meu pai morreu com 90 anos e 6 meses, ainda fazendo piadinha, brincando com as pessoas. Para vocês terem uma ideia, ele já na idade, ele ia nas festas, quem rodeava ele eram as crianças que ficavam perto dele, né? Brincando, ele brincava com as crianças, ele apostava corrida com as crianças. Então as crianças gostavam dele, os jovens adolescentes, chegavam: ô, senhor João, o senhor está aí? Aí ia lá, ficava junto com ele, né? E as pessoas adultas também, né? Tinha uma boa amizade. Aí morava no sítio, né? E eu sempre queria que ele mudasse para a cidade, mas ele nunca queria, ele ficava bravo. Aí até que nós conseguimos colocar ele lá na cidade. Aí ele falava: olha, meu filho, eu devia ter ouvido você há 20 anos atrás. Se eu tivesse vindo para cá há 20 anos atrás, hoje talvez até a minha saúde seria bem melhor. Então ele comentava tudo isso, né? Mas tudo tem seu tempo, né? A gente não faz nada além do tempo. Se você planeja alguma coisa e não dá certo, porque não era o tempo de dar certo, não é verdade? Então meu pai tinha umas passagens engraçadas, né? Uma vez meu pai foi no médico, ele estava meio doente, aí ele foi no médico. Aí chegou lá, sentou lá na frente do doutor, né, do médico. O médico: como é que o senhor chama? Ele falou: eu chamo João. Mas João do quê? João Pereira Neto. Mas o pessoal me chama de João Ramiro. Aí ele contou a história, por que chamava de João Ramiro. Sentado na frente do médico lá, o médico olhando lá, falou assim: ô, senhor João, o que o senhor tem? Meu pai olhou bem fixo e falou: ah, doutor, tem quase nada, muito pouco. Trabalhei, o senhor sabe, pobre não tem quase nada, né? O médico começou a ficar desconfiado. Falou: eu tenho umas terrinhas lá, pouquinha coisa, uns 3 alqueires de terra lá, tem um cavalo, uma égua, e uns porcos, tem uns porcos no chiqueiro,
e as terrinhas. E tem minha mulher, né, que eu gosto demais dela, que para mim ela não é mulher, é minha irmã, é tudo na minha vida. E tem 2 filhos também. Tem 2, só isso que eu tenho. O médico, não, senhor João, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero saber. Falou, mas você perguntou o que é que eu tenho? Falou, não, o que, que o senhor está sentindo? O que, que o senhor está de doente? Falou, ah, doutor, aí é outra coisa. Aí o senhor que sabe, porque eu não sou médico, eu não sei o que, que eu tenho, não. Eu só tenho umas dores aqui, mas quem sabe vai saber o que, que eu tenho, é o senhor, né? Aí o médico ficou, né? O médico falou, mas que homem mais esquisito esse, né? Não tem jeito. Aí começaram a conversar lá bastante. Ele falou, olha, daqui 15 dias o senhor volta aqui. Daqui 15 dias o senhor volta aqui pra gente ver como é que foi sua saúde. Aí passou 15 dias, meu pai foi lá de novo. Chegou lá o doutor, e aí senhor, como é que o senhor tá? Falou, rapaz, tô bem melhor, melhorei bastante. Ele falou, então eu falei pro senhor que o senhor ia melhorar. Falou, não, eu agora já tô mais, já tô até trabalhando bem, não tem mais nada não. Falou, não, o senhor é um homem forte, né? Um homem forte, então não tem problema não. Aí ele pegou e falou, ó doutor, trouxe um presente pro senhor. Aí o médico falou, não senhor, não precisa dar presente não. Falou, o senhor gosta de tomar uma cachaça? Olha, se será que eu te perguntar pro médico, né? O médico falou, gosto demais. Falou, lá na minha cidade, lá faz uma pinga, que é uma beleza. Eu trouxe um pouco pro senhor. Aí naquele tempo não tinha as garrafas de PET ainda, né? Ele pôs uma garrafa de vidro mesmo assim. O médico pegou, falou, até vou experimentar um pouquinho. Bebeu aquele negócio lá. Aí pegou, falou assim, olha, eu vou embora e qualquer coisa eu volto aqui de novo, viu? O senhor me curar de novo. Falou, não, o senhor já está curado. E naquele tempo tinha começado o celular, né? Tinha aquele celularzinho pequenininho, né? E a minha mãe tinha um. Um dia tocou o celular lá. Minha mãe atendeu. Queria falar com o senhor João Ramilo. Falou, mas quem que é? Fala para ele que é o doutor que atendeu ele. Meu pai falou, meu Deus, será que eu estou devendo para esse homem? Será que eu não paguei ele? Aí ele veio, ô senhor João, gostei demais daquela cachaça lá. E eu estou até querendo mais um pouco. Meu pai falou, eu levo. Aí meu pai pega, olha, essa coisa. Ô doutor, o senhor não quer vir almoçar aqui em casa um dia? Ah, mas foi só falar e o doutor aceitou na hora. Opa, nós vai. Eu ligo pro senhor para nós marcar. Marcou o dia. E deu uma coincidência grande que esse dia eu estava lá. Quando viu, chegou o doutor e mais os 2 doutores. E a minha mãe lá, até ajudei a fazer as comidas lá. Minha mãe fez arroz, feijão, macarrão. Meu pai tinha comprado um pedaço de porco lá, fez umas carnes, tinha verdura. Estava gostoso mesmo, e a cachaça. Esses doutores comeram, né? Comeram demais, né? Mas foi uma festa, foi maravilhoso. Aí o médico falou, senhor João, quando o senhor sentir alguma coisa, não precisa marcar consulta comigo não. O senhor só telefona lá que eu passo o telefone pro senhor. Aí não sou mais no médico não, rapaz. Eu, o médico, cuidava do meu pai. Ligava para ele, o médico, opa, o senhor precisa tomar isso, tomar aquilo e tal. Melhorou. Depois eu não sei mais, acho que o médico já que aposentou, né? Nunca mais veio falar do médico. Então são essas histórias do meu pai, rapaz. História bem interessante, né? E meu pai era benzedor, rapaz. Ele benzia as pessoas. Então chegava aquelas mulheres lá, as crianças, benzer. Aí ele falava, aquelas mulheres chegavam com 5, 6 filhos, né? Bastante criança. Ele, nossa, mas criançada. Aí a mulher falou, tem mesmo, senhor. Falou, mas que o senhor, você não deixou um pouco em casa? Ela falou, mas eu deixei, senhor João, deixei uns 3 lá. Falou, mas tudo isso aí, e cadê os pais dele? Falou, senhor, cada um desses tem um pai. Olha, aí meu pai falou assim, então você recebe uma pensão grande, cada pai desse aí dá um pouco de dinheiro para você. Ela falou, dá, cada um dá. Tem uns que dá uns R$300, outros dá R$1.000. Mas, falou assim, aquele que tem 2, né, que tem um aqui que é pai de 2 filhos, então esse dá dobrado, né. E meu pai falou, até que é uma boa fonte de renda, né, olha, isso será coisa, né. Aí benzia as crianças, rapaz, e as crianças melhoravam mesmo. Aí eles falavam assim, ô senhor João, o senhor curou meu filho. Eu falava, não, curei não, nada disso. Eu benzi eles em nome de Jesus Cristo. Pedi para Deus, Jesus Cristo, é muito devoto Nossa Senhora Aparecida, e a Santa Minha Chica, que ele tinha muita fé, né, eu também. E pedi para eles curar teu filho. E talvez por eu ser uma pessoa que não tem muita maldade no coração, fui atendido e teu filho hoje está são.
Então ele era essa jeito do meu pai. Na casa do meu pai, tinha dia que tinha mais, até ele brincava, né? Um dia ele falou assim, se somar a idade desses velhos que estão aqui, dá mais de 500 anos. Mas lotava assim uma área, tinha uma área na porta da cozinha, isso já na cidade. Mas aquilo, olha, uma vez, sem mentira nenhuma, eu estava lá. Não estou mentindo não, não há necessidade de mentir também, né? Tinha uns 10 senhores, uns 10 senhores. Aí a minha mãe fazia aquele bule de café grande, né? E saía distribuindo. Aí ele falava para mim, vai ali na padaria, compra uns pão de queijo para eles. Aí eu fui lá, né? Eu tava lá, comprei um sacão, porque o pão de queijo lá é baratinho. Comprei um sacão de pão de queijo, todo mundo comeu o pão de queijo, tomou café. Olha, eles ficavam lá assim, cerca de 3, 4, 5 horas batendo papo. Às vezes, dois conversavam aqui, dois ali, dois ali. Era uma espécie de um ponto de encontro, né? Então essa é a vida do meu pai. Aí uma vez, havia um lado bem triste, né? Eu estava lá e o meu pai começou a tossir, uma tosse assim forte, né? E falou que quando ele tossia, doía as costas. Aí nós fomos no médico, o hospital era pertinho. Chegou lá, já mandaram para outra cidade lá grande, né? São Sebastião do Paraíso. Foi feito lá e falou, olha, o senhor está com efizema pulmonar. Aí meu pai, é câncer? Falou, não é câncer não. É efizema pulmonar e é muito complicado, por causa do senhor ter fumado muito. Meu pai falou, mas eu fumava só cigarro de paia. Eles falaram que não faz mal, falou, faz, senhor. Todo tipo de cigarro faz mal. Até pessoas que trabalham queimando carvão, na fumaça assim do fogão, ele faz mal. Aí meu pai desse dia pra cá já começou a cair por causa da idade, né? Cair, já bem frágil. E aí ele foi num médico lá, o médico falou, senhor João, se o senhor nunca tivesse fumado, presta atenção, seus fumantes, vocês que fumam aí, senhor João, se o senhor nunca tivesse fumado, ou se tivesse parado pelo menos há 30 anos atrás, o senhor tinha, pela sua saúde mental, o senhor não tem problema de esquecimento, nada, eu daria 105 anos para o senhor com saúde. Mas, infelizmente, agora não tem mais jeito. Aí meu pai foi caindo, depois foi para a cama, começou a usar o oxigênio interruptamente, até o dia que Deus levou ele. E o dia que ele morreu foi muito difícil para mim. Eu estava aqui, recebi a notícia, eram umas 11 horas da noite. E saí daqui eu e Deus, só eu e Deus. E Nossa Senhora, minha proteção. Saí daqui, eram umas 11 horas da noite. Cheguei lá, era 4 horas. Cheguei, fui direto para o velório, aí ele estava lá. Ele não, né? Ele já não estava lá mais, estava o corpo dele, né? Aí eu sentei do lado do corpo dele e fiquei lá até a hora de sair para o enterro. Aí a hora que foi sair para o enterro, que nós rezamos, né? Rezamos o terço. Aí eu pedi pro pessoal o pessoal lá que trabalha no cemitério, os coveiros, né? Aí pedi para eles esperar um pouquinho que eu ia fazer uma espécie de um agradecimento pro corpo, né? Aí eu falei, olha, hoje meu pai encerrou seu livro que começou há muitos anos atrás, hoje foi a última página, né? E esse livro que ele deixou, esse livro está guardado. Esse livro não está guardado em biblioteca, na estante, não. Esse livro está guardado todinho na minha mente. Então eu tenho esse livro. Foi escrita a última página naquele dia, né? Até hoje eu tenho guardado na minha mente. Aí fechou o caixão, eu peguei na alça do caixão e fui. E ali eu fui conversando com ele, né? Em pensamento. Ô pai, obrigado. Obrigado por o senhor ter me dado a vida. Obrigado pelo senhor ter me feito o homem que o senhor fez hoje. Hoje eu sou um homem. Já sou um senhor de idade. E tudo que eu aprendi de bom foi os seus conselhos, de tudo. Até a hora que colocou ele dentro da sepultura. Então essa é a história do meu pai.
Tá bom, gente? Qualquer dia eu volto com outras histórias aí. Espero que vocês tenham gostado. E você que tem seu pai, né? Às vezes seu pai já é de idade. Não despreza ele não. Não despreza não. Se ele falar alguma coisa que você acha que está errado, nunca discuta com ele. Concorda com ele. Concorda. Se ele falar que pedra é pau, você fala, é mesmo, meu pai. Você concorda com ele. Não discute com ele, tá? Porque ele te ensinou tanta coisa, então não vale a pena você discutir com ele. E trate bem ele, porque o dia que ele for embora, você vai sentir a dor, uma dor que é uma dor tão grande que você esquece de todas as dores que você já teve na vida, tá? Seu pai e sua mãe. Qualquer dia desse eu vou contar a história da minha mãe. Tá bom, gente? Olha, vocês que gostam dos meus caos, dos meus conteúdos aqui, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal. Eu peço, rapaz, eu peço todas as vezes para pessoas escrever, mas eles acho que não escrevem, né? Peço para a pessoa também colocar seu comentário, se gostou. É que muita gente, infelizmente, alguns sim, mas uns vê o vídeo lá, começa a ver o vídeo e... não gostei desse conteúdo, não vou ver mais. Tem toda a razão, né? Mas se você vê até o fim, escreve, coloca seu comentário, não custa nada você colocar e dá um like. Você dando um like, o que vai acontecer? Você vai me ajudar, porque o YouTube, isso é muito importante, ele começa a espalhar meus vídeos para outros, aí dá mais visualizações, e aí para mim é muito bom. Faça isso para mim, tá? E agora, gente, chegou aquela hora de eu conversar com Deus. Quando eu converso com Deus, é apenas 10 segundos, 5 segundos a 10 segundos. Porque para você conversar com Deus, você não precisa ficar o dia inteiro falando com Ele, não. Não há necessidade. Para você falar com Deus, você fala em 10 segundos. Entrega tudo aquilo, pensa nos teus amigos, entrega para Deus. Então é o que eu vou fazer agora. Pode ter certeza que eu pensei em você. Que Deus te abençoe. E um abraço bem fraterno do Neto Jacuí. Aquele abraço de verdade, aquele abraço sincero, aquele abraço de amigo. E vocês ficam com Deus. Até o próximo vídeo.